Olá, galera. Vamos para mais uma videoaula. Hoje sobre o tema associação de resistores em série. Vou falar um pouquinho de fusíveis, de disjuntores também, tá? Esse é assunto muito visado no Enem. É um tema lá do terceiro ano do ensino médio, tá? Então ficar muito esperto, não deixar dúvidas mesmo, porque essa associação de resistores, a gente está começando agora o circuito elétrico, é muito visado no Enem, tá? Então bora lá pra gente poder tirar as dúvidas. Aqui eu já coloquei um disjuntor e um fusível, gente, pra gente poder entender a diferença já de cara. O disjuntor é aquela chavinha que nós temos lá no padrão da CEMIG, tá? Aquela desarma de vez em quando você liga muita coisa na sua casa, muito aparelho. E o fusível é tipo uma lanternazinha, ó, tipo uma lâmpadazinha, tá? Ele pode queimar caso uma quantidade de corrente passe por ele muito alta. Então esse fusível a gente vai encontrar ele dentro de sistemas de placas mães de alguns aparelhos, tá? E o disjuntor você encontra ele no padrão mesmo lá da CEMIG, tá? O disjuntor ele não queima, ele só desarma, né? A chave cai. O fusível ele queima. Então você troca essa lâmpadazinha aqui. É muito mais barato trocar a lâmpada do que você trocar uma placa-mãe, por exemplo, de um aparelho de DVD, de um computador, né? Então, ou seja, é mais em conta. Bom, então ele protege o circuito interno, né? O corpo interno daquela placa, daquele aparelho. O disjuntor já protege todo o circuito elétrico da sua casa, ou seja, de todos os aparelhos automaticamente. Bom, aqui eu também coloquei um desenho aqui de um pisca-pisca, tá? Então, pisca-pisca você tem várias lâmpadas, tá? E o jeito que essas lâmpadas, que esses resistores, né? Que as lâmpadas podem ser consideradas um resistor, o jeito com que esse resistor foi colocado, você vai ter o tipo, então, de associação. Então, nós vamos ter associação em série, em paralelo, mista. Então, a partir de agora, a gente vai começar a entender como que é cada uma dessas associações de resistores, tá, gente? Então, já vou adiantando para vocês que o pisca-pisca é uma associação de resistores em série, tá? Hoje em dia não é muito mais em série, por quê? Porque ele tem de 20 em 20 lâmpadas, ele já está em paralelo com um outro tipo, com em série. Então, ou seja, basicamente quase um misto, né? O misto é quando você tem resistores em série junto com resistores em paralelo, tá? Então, se você percebeu o pisca-pisca, naquele conjunto de 20 lâmpadas, se uma delas queimar, as outras 19 não funcionam. Mas as 80 que estão ali para trás podem funcionar sim, tá? Então, esse aqui é um circuito misto, onde você tem uma certa independência de alguns resistores, mas ao mesmo tempo você tem uma dependência de um. Agora, resistor, associação de resistores em série, gente, todos os resistores só vão funcionar, os resistores das lâmpadas só vão funcionar uma dependendo da outra. Então, ou seja, se uma queimar, se você tirar uma lâmpadazinha daquela sequência, as outras não funcionam, tá? Então, isso que a gente vai observar agora. O que acontece no circuito em série? Quais são as vantagens? Quais são as desvantagens? Então, a gente vai ver isso a partir de agora. Bom, primeiro, o conceito, então. Existem vários casos cotidianos em que é preciso fazer uso de uma resistência maior ou menor do que a fornecida por um resistor. Então, porém, um único resistor, às vezes, não tem a capacidade de suportar a intensidade da corrente elétrica e deve atravessá-lo. Então, nesses casos, faz-se o uso de vários resistores ligados simultaneamente ao mesmo circuito. A esse conjunto de resistores assim interligados, dá-se o nome de associação de resistores. Foi o que eu falei. Associação de resistores é quando você pega num circuito, você liga vários aparelhos, tá? De maneira que eles ficam interligados. Só que essa ligação entre eles, gente, pode ser de dois tipos diferentes, né? De três tipos diferentes. Em série, em paralelo ou misto. Que é o que a gente vai ver agora. Hoje a gente vai ficar só no em série. Semana que vem a gente vai ver o paralelo e depois na outra semana o misto, tá? Então vamos lá. Então existem basicamente três formas possíveis de conectar mais de um resistor em um circuito. São eles: em série, em paralelo ou misto. Então, o que nós temos aqui nos desenhos? Vamos ver, ó. Eu tenho uma bateria fornecendo uma diferença de potencial e uma corrente elétrica. Eu tenho os fios e eu tenho aqui três lâmpadas. Essas três lâmpadas foram interligadas de maneira que elas são interligadas em série. Por que eu sei que é em série? Porque vamos acompanhar a corrente, gente. Vamos acompanhar a corrente elétrica no circuito. É só assim que você vai conseguir diferenciar o circuito em série, paralelo e do misto. Então, vamos lá. Vamos supor que a corrente saiu aqui do fiozinho azul.
Então você vem, a corrente vem aqui, né? Aí aqui é o polo positivo, né? Lembre-se que a gente vai considerar sempre a corrente saindo do polo positivo, mas na verdade sai do polo negativo. Então aqui seria o positivo, a corrente veio, passou na primeira lâmpada, fez ela funcionar, vai vir, passou pela segunda lâmpada, fez ela funcionar, então a corrente está vindo, fez a terceira lâmpada funcionar e a corrente elétrica está indo embora, voltando para o polo negativo. Então aqui você pode ver que a corrente só teve um caminho para ela poder passar. Isso é uma característica de um circuito em série, ou seja, quer dizer que os aparelhos que estão ligados nesse circuito, eles estão em série, tá? Agora, olha a dependência que é de um aparelho, dos aparelhos quando eles estão ligados em série. Olha só, a corrente elétrica que veio, aí eu retirei a lâmpada da primeira parte aqui. Aí o que aconteceu? A corrente não tem como ela passar por aqui. A corrente, isso aqui, ó, a retirada da lâmpada interrompe o circuito. Então, se interrompe o circuito, a corrente não passa por aqui, muito menos pela segunda lâmpada, muito menos pela terceira, para poder voltar para o polo negativo, tá? Então, automaticamente, se você não tem corrente elétrica circulando por dentro das lâmpadas, você não tem o funcionamento delas, tá? Então, se você retira uma lâmpada, as outras não funcionam. E isso é característica de um circuito em série, da dependência de um aparelho em relação ao outro, tá? Aí você fala assim, se eu deixasse essa primeira e retirasse a do meio, aí então seria só as duas últimas que não ia funcionar. Tem nada disso, tá? Se você retirar do meio ou retirar a última aqui, não faz diferença, nenhuma das outras vai funcionar. Porque a corrente elétrica, ela só tem um caminho para poder passar. Se você interromper o caminho dela, por onde que ela vai passar? Então, quer dizer que essas três lâmpadas não vão funcionar, independente de qual você tire do circuito. Bom, só que os desenhos que a gente vai fazer não vai vir bonitinhos assim não, com bateria, com fio, com a lâmpada, não. Vai vir mais desse tipo aqui, gente, ó. Então, esse desenho aqui é o mesmo desenho de lá. É o mesmo circuito. Só que aqui a gente tem em forma de mais simples. Então, quando a gente tem um polo positivo e um polo negativo, então aqui a gente já tem o U, que é a diferença de potencial. Então, aqui a gente tem a pilha, a bateria, aqui, ó. É isso aqui, tá? O R1, o R2 e o R3 seriam as lâmpadas. A resistência da resistor da lâmpada 1, a resistência elétrica da lâmpada 2, a resistência elétrica da lâmpada 3, tá? E a corrente saindo aqui, ó. Essa setinha é a corrente saindo do polo positivo, vindo, circulando aqui, passando por dentro delas e retornando. Aí você vai falar assim, o que é esse 1, o 2 e o 3? Por quê, gente? Vamos lá. Isso aqui, cada lâmpada, cada coisa que você liga no circuito elétrico, ele precisa de um potencial elétrico para poder funcionar. E esse potencial elétrico, quem vai fornecer é a bateria. No caso, a bateria, no caso, é a tomada da CEMIG, é o 127 volts, entendeu? Então, cada aparelho que você liga, vamos supor, cada lâmpada que você liga no circuito aqui, eles vão precisar de uma tensão elétrica. E quem vai fornecer para eles? A bateria. Então, se a bateria tem lá 100 volts, então esse 100 volts vai ser dividido entre as lâmpadas, tá? Então, é o 1, é o 2 e é o 3, ou seja, a tensão elétrica que a primeira lâmpada precisou para funcionar, a tensão elétrica que a lâmpada 2 precisou para funcionar, a tensão elétrica que a lâmpada 3 precisou para funcionar, tá? Bom, então depois a gente tem como a gente calcular quanto que vale essas tensões elétricas, quanto que vale a corrente que tem que passar por esse circuito, tá? Então vamos lá, característica do circuito em série. Então vamos lá, esse aqui você tem que guardar, dá um jeito de decorar, guardar esse aqui. É fácil, ó. Em uma associação em série, dois ou mais dispositivos são ligados de forma que a corrente elétrica só tem um caminho para seguir. Já mostrei para vocês. Abaixo veremos algumas propriedades da associação de resistores em série. Tá, então qual que é a primeira? Ó? Tá, mas antes, primeiramente, vamos considerar uma associação em série de N resistores, com cada um tendo uma resistência elétrica, R1, R2 e R3, né? Cujos terminais A e B são submetidos a uma diferença de potencial. Então, ou seja, aqui, ó, é como se tivesse a bateria aqui, o fio tivesse aqui, passando aqui a corrente elétrica e o fio ligando o polo negativo, ok, gente? Seja aí a intensidade da corrente elétrica que atravessa cada resistor da circulação. Então, aqui, ó, a corrente I. Você pode observar que a corrente que passa na primeira lâmpada, no primeiro resistor, é igual ao que passa no 2, no 3, no 4, no 5 e assim por diante. É lógico, ó. No circuito em série só tem um caminho para poder passar, gente, né? Então, faz sentido. Então, qual que é a primeira característica que a gente vai ter que saber? A corrente elétrica, então, só tem um caminho para poder passar. A corrente elétrica que passa em cada resistor vai ser sempre a mesma, o mesmo valor, não tem como ser diferente, tá? Então, vamos ver aqui agora lá.
A primeira característica, ó. Todos os resistores contidos no circuito são percorridos pela mesma corrente elétrica. Então, pronto. Então, o circuito em série, todos os aparelhos que estiver ligados, vai ser sempre submetidos à mesma corrente elétrica, tá? Então, a corrente elétrica que passa no resistor 1 vai ter que ser igual à corrente que passa no resistor 2, no aparelho 3 e assim infinitamente. 2. A diferença de potencial nos terminais de associação em série é igual à soma das diferenças de potencial medidas entre os terminais de cada um dos resistores associados. Isto é, a diferença de potencial total do circuito aplicada, né, ela vai se dividir entre os dispositivos elétricos individuais. Foi o que eu falei. Foi o que eu falei aqui, ó. Cada aparelho, cada resistor que você colocou no circuito, eles vão precisar de uma tensão elétrica. E quem vai fornecer isso? A tensão total, no caso da bateria. Então, essa bateria é 12 volts. Então, vamos supor que aqui usou 2, 6. E aqui você vai ficar faltando o quê? 2 volts. Não é isso? Então, ou seja, os 12 volts tem que ser dividido para cada um deles. Tá? Pode acontecer de dividir tudo igualmente? Pode. Mas desde que as resistências sejam iguais. Tá? Se as resistências dos aparelhos que você ligou ali no circuito em série for igual, então a tensão elétrica de cada um deles aqui vai ser igual, que vai dividir o total igual, tá? Então, qual que é a desvantagem do circuito em série? Vamos lá. Primeiro, a dependência de um aparelho com o outro. Se você desliga um aparelho, se você desliga uma lâmpada, as outras não funcionam. Segundo, essa queda de tensão elétrica, ou seja, cada resistor, cada lâmpada, precisando de uma tensão elétrica que vai vindo total, vai chegar um ponto, se eu ligar mais 2, 3 resistores aqui, a tensão total que a bateria ou a tomada vai fornecer não vai ser suficiente para poder manter todas funcionando, tá? Então, a desvantagem do circuito em série é isso. Por isso que você não faz circuito em série na sua casa. Quando o eletricista quando você chama o eletricista, quando você constrói a casa, o eletricista vai ter que fazer o quadro de distribuição da sua casa, é um circuito em paralelo, que a gente vai estudar na próxima aula. Por quê? Já pensou você chegar no seu quarto, acender a lâmpada do seu quarto e acender todas as lâmpadas da casa? Ou seja, é como se um funcionasse em função do outro. Um aparelho funcionasse em função do outro. Então isso não faz sentido. Tá? Então o circuito em série, ele tem essa desvantagem por causa disso. Da corrente ser a mesma, da tensão elétrica ser dividida entre os aparelhos. Então vai chegar um ponto que não vai ter diferença de potencial suficiente para poder manter mais de 3, 4, 5 aparelhos funcionando ao mesmo tempo. Tá? E a desvantagem é essa, tá? E uma depende do outro. Se um estragar, os outros não funcionam. Então, essa é a desvantagem. Bom, então, ó, o total que a bateria fornece vai ser sempre igual ao 1 mais o 2 mais o 3, ou seja, a tensão que cada resistor estiver utilizando naquele circuito, tá? Bom, e a corrente elétrica atravessa o circuito? Vamos lá. O que é esse REC, gente? Resistência equivalente. Resistência equivalente é você pegar todos os resistores que estão ligados no circuito e substituir por apenas um. Então é como se eu fizesse isso aqui, ó. Pegasse o R1, o R2 e o R3 e substituir por apenas um. Tá, e como que eu faço isso? Eu tenho que fazer uma soma dos valores das resistências de cada um. Então eu tenho que pegar o R1 mais a resistência do R2 mais a resistência do aparelho 3. Eu somo elas, eu achei o resistor equivalente. Por quê que a gente faz isso? Isso ajuda bastante a fazer exercício, gente. Dá pra gente calcular, por exemplo, a corrente total que passa pelo circuito para fazer todos os aparelhos funcionarem. Para isso você vai ter que ter o REC, ajuda bastante, tá? Vamos ver mais pra frente, então. Ó, vamos falar dos fusíveis, né? Os fusíveis aqui, ó, eles têm a função de proteger aquela placa onde ele está interligado. Então, se o fusível é de 5 amperes, ou seja, só pode passar por ele 5 amperes. Aí, se caso passar 10 amperes, ele queima. Então, se ele queimando, ele não deixa a corrente passar para o outro lado, entrar na placa-mãe. Então, essa corrente não vai danificar a placa. Ela danifica só o fusível. Depois você vai lá e troca o fusível, que é mais barato, tá? E como que a gente representa o fusível num circuito elétrico? Ele vai vir com esse símbolo aqui, ó. Esse símbolo é o símbolo do fusível, ou seja, esse fusível aqui no circuito, ele só deixa passar 30 amperes. Se passa mais que isso, ele queima. Então, a gente poderia colocar um fusível aqui, ó. Poderia ter colocado um fusível aqui no meio entre as resistências, ok? Então, cada exercício vai ser de um jeito, gente, tá? Bom, aí os fusíveis aqui a gente tem, cara, dá pra você ver o filamento dele lá dentro, aqui, ó. Esse aqui que se rompe. Com a passagem da corrente elétrica aqui, se for muito alta, ele vai romper isso aqui. Então, rompendo, ele fica inutilizado. Aí você vai ter que comprar outro, tá?
Aqui tem um outro tipo de fusível, que é o de rosca, tá? Mas o mais usado é esse daqui, que tem esse filamento lá dentro de um metalzinho que pode se romper, dependendo da quantidade de corrente elétrica que passa por ele, ok? E os disjuntores, né, lá, aqui nós temos vários disjuntores, é comum a gente colocar isso aqui no quadro de distribuição da sua casa. Então, seja um disjuntor para o chuveiro, ou seja, se você precisar desligar as pressas, o chuveiro, você desarma ele. Se você quiser trocar o chuveiro, você vai lá e desarma o disjuntor do chuveiro, não precisa desarmar de toda a casa, porque se você desarmar o disjuntor geral, você vai desarmar, não vai passar corrente elétrica para nenhum aparelho da sua casa. Então, se você tiver um disjuntor só para o chuveiro, você desliga só ele e os outros aparelhos vão funcionar da sua casa perfeitamente. Os outros cômodos estão funcionando perfeitamente. Tá? Então, o disjuntor serve para isso, gente. Ou você protege aquele determinado específico do aparelho, né? Determinado aparelho, aquele aparelho específico. Ou então você tem o disjuntor geral, que é aquele que fica no padrão da CEMIG, que lá você desliga todos os aparelhos da sua casa, tá? Mas é comum a gente ter um quadro de distribuição dentro da casa da gente com vários disjuntores para cada cômodo. Pode acontecer para o quarto, para a sala, pode acontecer isso também. Pode ter um disjuntor, tá? Lembrando que o disjuntor também funciona igual fusível se ele é de 30 amperes, né? Se ele é de 30 amperes, se você ligar muito aparelho na sua casa, lembrando que cada aparelho que você liga na sua casa puxa uma corrente elétrica do padrão da CEMIG, né? Então, ou seja, se o disjuntor é de 30 amperes, você ligou vários aparelhos, cuja a soma de cada corrente de cada aparelho está dando mais do que 30 amperes, gente, esse disjuntor vai desarmar, a chave desarma. Então é comum, gente, quando você liga o chuveiro, liga um forno elétrico, liga vários aparelhos, a chave desarmar. Por quê? Porque está puxando muita corrente elétrica. E isso, o disjuntor ele não suporta, ele não deixa passar isso, tá? Aí o ideal é você ligar na CEMIG e pedir para ele trocar o disjuntor para um valor mais alto. Aí o de 30 amperes você coloca de 40, de 50 amperes, de 60 amperes, tá? Que aí você não vai ter mais esse problema de cair chave na sua casa, ok? Bom, agora vamos ver uns exemplos aqui, ó. Eu tenho um resistor em série de 5 ohms com outro resistor em série de 20 ohms. Por que eu sei que é em série? Porque a bateria está aqui, a corrente só tem um caminho para poder passar. Então, é em série. A bateria tem uma tensão elétrica de 100 volts. Lembrando que esse 100 volts vai ter que ser dividido entre os dois. Tá? Não vai ser dividido 50 volts para cá, 50 volts para cá, porque o valor das resistências são diferentes. Vamos ver as perguntas. Letra A. Qual que é a resistência equivalente? Ou seja, como que eu vou substituir esses dois resistores por apenas um? Tá, então aqui, ó. Como que eu desenho aqui, ó? Tiro os dois resistores e coloco o resistor equivalente. Para você fazer isso, basta você somar o R1 mais o R2. Você achou resistência equivalente. Então, ou seja, 25. Daí, como você pegasse esses dois resistores, substituísse eles por apenas um de 25 ohms. Olha aqui, ó. Tá aqui o desenho. Letra B agora. Qual que é a intensidade da corrente elétrica que passa pelo circuito? Ou seja, qual que é a corrente que passa pelo R1, qual é a corrente que passa pelo R2? Então, você vai usar a primeira lei de Ohm. Depois que você tem o REC, dá para você descobrir a corrente que passa pelo circuito. Olha aqui, ó. Só você aplicar a primeira lei de Ohm. I é igual a U sobre R, resistor equivalente. Lembrando que esse U tem que ser o U total, gente. O U total é o que a bateria fornece, que é 100 volts. E a resistência equivalente é 25. Então, a corrente vai ser 4 amperes. Ou seja, se não sair 4 amperes da bateria, não vai fazer esses dois resistores funcionar. Esses dois aparelhos funcionar. Ok? Letra C agora. Qual que é a DDP de cada resistor? Ou seja, dos 100 volts, quanto que esse aparelho está usando de voltagem e quanto que esse aparelho está usando de voltagem. Como que eu vou fazer isso? Aplico a primeira lei de Ohm para o primeiro aparelho e aplico a primeira lei de Ohm para o segundo aparelho lá. O 1 é igual a R1 vezes o I, que é a corrente que passa por ele. Se você sabe a corrente, você sabe a resistência, gente, dá para você descobrir o U que está passando por que ele está utilizando lá. 5 vezes 4, 20. Quanto que vale o U que está aqui? A resistência, 20 vezes a corrente que passa aqui, que eu já calculei aqui na letra B, 4. 20 vezes 4, 80. Soma para você ver aqui, ó, 100 volts, tem que dar o total, 100 volts, tá? Então, se aqui fosse, por exemplo, aqui, se fosse aqui duas lâmpadas, qual que estaria brilhando mais? A R2. Por quê? Porque ela utiliza mais voltagem. Quanto maior a tensão, maior o brilho dela, gente. Então, a potência dela vai ser maior. Então, ela estaria brilhando mais se fosse duas lâmpadas de mesma potência. É lógico que ela ia queimar, né? Depois de um certo tempo, né? Ela ia dar um brilho muito forte, depois ia queimar. Tá? Então, é muito fácil trabalhar com exercício em circuito em série, gente. Não tem muita dificuldade, não. Vamos para o próximo. Ó, a diferença de potencial entre os sistemas de uma associação de bateria de um resistor vale 220 volts. Tá. Aí ele me deu. O primeiro resistor vale 10 e o segundo vale 100 ohms.
qual é a diferença de potencial entre os extremos do resistor RU. Ele quer saber aqui, ó, quanto que vale o U dos 220 volts, quanto que esse resistor está utilizando. Bom, primeiro eu vou ter que descobrir a corrente que passa por isso aqui tudo. Então eu usei o U total, né, que é o 220, vezes o REC, vezes a corrente total que circula aqui. Então 220, o REC deu 110, por que o REC deu 110? A gente soma, né, os dois resistores, então a corrente que passa aqui é 2 amperes. Agora ficou fácil, ó. Se você quer saber a diferença de potencial que está usando aqui nesse aparelho, se você tem a resistência, que é 10, e tem a corrente que você acabou de calcular, que é 2, só aplicar a primeira lei de Ohm lá de novo. Então, a resistência é 10 vezes a corrente 2, 20 volts. Então, esse aqui usa 20 volts e esse aqui está usando quanto? 200. O total é 220 volts, né? Então, muito fácil, tranquilo. Agora, olha o outro. Dois resistores, um de 5, um de 10, são associados em série, fazendo parte de um circuito elétrico. A tensão medida nos terminais de R1 vale 100 volts, então já me deu a tensão elétrica lá nesse primeiro resistor, que é 100 volts. Determina então a corrente que passa por R2. Tá. Como é um circuito em série, gente, a corrente que passa por eles é igual. Então, se eu tenho a resistência do primeiro aparelho com a voltagem que ele está utilizando, basta eu aplicar a primeira lei de Ohm que eu acho a corrente que passou por ele. E como é um circuito em série, a corrente que passa no R1 é a mesma que passa no R2, aí acabou o exercício. Então, olha lá que eu fiz, o 1 é igual a R1 vezes a corrente, o 1 já me deu que é 100 volts, o R1 vale 5 ohms, dividiu deu 20 amperes. Como a corrente que passa pelo R1 vale 20 amperes, a corrente que passa pelo de 10 ohms também é 20 amperes. Só que ele pediu para determinar a tensão, né? Quanto que vale o U2 lá no R2. Aí eu vou usar a primeira lei de Ohm de novo. Você está vendo a importância da primeira lei de Ohm. Lembra que eu falei? Nós vamos usar isso direto agora. Então, ó, U2 é igual a R2 vezes a corrente. O U2 está procurando, o R2 vale 10. A corrente que passa pelo R2 é a mesma que passou pelo R1, que eu calculei lá, 20. Então, deu 200 volts, tá? Então, você guarda isso. Circuito em série, a corrente é igual para os dois, mas a tensão elétrica para cada resistor é diferente. A não ser que as resistências sejam iguais. Se as resistências forem iguais, aí a tensão elétrica é igual também, tá? Bom, agora olha esse outro exemplo, gente, ó. Um resistor de 10 associado em série com um resistor R que eu não sei. Aí ele falou, sabendo que a corrente 2 amperes, então já me deu a corrente que passa aqui, ó, 2 amperes. E sabendo que o U vale 100 volts, fazendo que aqui vale 100 volts, calcule a resistência R. É muito fácil. Se você já tem a tensão elétrica que esse aparelho está usando, que é 100 volts, você já sabe a corrente que passa por ele, que é 2. Só você aplicar a primeira lei de Ohm, você acha a resistência 50 ohms. Ó. Muito fácil. Agora esse outro, gente. Um resistor de resistência elétrica 121 ohms tem dissipação nominal de 100 watts. Tá, então ele me deu a potência dessa, como se fosse uma lâmpada de potência de 100 watts, cuja resistência dela é 121 ohms, tá? Calcule. Qual que é a máxima da DP a qual ela pode ser ligada? Então nós temos que usar uma fórmula da potência, gente. Potência é igual a U ao quadrado sobre R. Então, o que acontece? A potência você tem, que é 100 watts. O R você tem, que é 121. Então, U ao quadrado igual a 100 vezes 120 vai dar depois você vai ter que extrair a raiz quadrada, vai dar 110 volts. Ou seja, essa lâmpada só pode estar funcionando com uma tensão de 110 volts. Agora vem a letra B. Qual que é a máxima corrente que pode passar por ela? Agora você pode aplicar a primeira lei de Ohm. U igual a R vezes I ou I igual a U sobre R, dá na mesma. Como você já tem o U, que é 110, que a lâmpada está funcionando, você já sabe a resistência dela, que é 121 ohms, divide dá 0,91 amperes. Essa é a corrente máxima que pode passar por dentro da lâmpada, senão ela queima, tá? Aqui é a mesma coisa, ele está falando aqui que tem duas lâmpadas, uma de 10 watts, 110 volts, outra de 100 watts, 110 volts. São ligadas em série a uma tomada de 220. Aí você fala assim, uai, 220, mas ela não tem que funcionar com 110, então quer dizer que que elas vão queimar. Nem sempre. Sabe por quê? Como elas estão ligadas em série, você tem que lembrar que elas vão dividir a voltagem. Então os 220 volts vai ser dividido entre elas. Só que, para dividir igual, gente, 110 volts para uma, 110 volts para outra, elas têm que ter resistências iguais, tá? Então, olha lá, ó. Senão elas vão queimar. Nesse caso, vamos calcular a resistência, então, para cada lâmpada. Ó. Então, eu usei a fórmula da potência. Potência é o quadrado sobre R. Vou descobrir a resistência. Ó. 110 volts, cada uma funciona 110 volts.
A primeira aqui, ó, a potência da primeira é 10, então descobrir a resistência dela lá, 1210 ohms. Agora eu vou descobrir a resistência da lâmpada 2. A mesma forma que eu vou usar, potência ao quadrado sobre R, a potência U é 110, agora a potência de 100 watts. Então vocês estão vendo que aqui, ó, elas têm resistências diferentes. Então se elas têm resistência diferente, gente, como que elas vão trabalhar com 110 volts cada uma, as duas? Não tem jeito. Ou seja, elas iam pegar o 220 e dividir entre as duas 110 volts para cada uma, ia dividir no meio somente se as resistências fossem iguais. Mas como é diferente, elas não vão dividir iguais. O que isso deduz para a gente? Que uma vai queimar. Uma não vai funcionar, uma não vai aguentar, tá? Então vamos descobrir quanto de tensão elétrica cada uma vai usar. Então agora aqui, ó, pela lei de Ohm, eu vou fazer o seguinte, ó. Dá pra gente poder descobrir aqui a corrente, ó. O I total é igual a U total sobre REC, tá? Então o I total é igual a U total é os 220. E o REC é a soma das duas resistências. Então, ou seja, eu estou percebendo que a corrente que está passando por isso aqui para as duas lâmpadas, ó, é de 20 sobre 121. Agora eu vou descobrir quanto de U está usando a primeira lâmpada, quanto de U está usando a segunda lâmpada. Aplicando a primeira lei de Ohm, ó. O 1 é igual a resistência da lâmpada 1, 1210, a corrente 20 sobre 121. Eu descobri que a lâmpada 1, ela está usando 200 volts. Olha só. A lâmpada 1, ela deveria usar só 110 volts, mas olha quanto que ela está usando, gente, 200 volts. Isso quer dizer que ela vai queimar, ela não vai dar conta. Agora olha a lâmpada 2. R2 vezes a corrente. Então, a resistência da lâmpada 2, 121, já calculei lá em cima, e a corrente é 20 sobre 121. Então, olha só, 20 volts. Então, a lâmpada 2, que poderia usar no máximo até 110 volts, está usando quanto? 20. Quer dizer que ela está brilhando menos, lógico. Quer dizer que ela não está trabalhando com 100 watts de potência. Por quê? Ela só trabalha com 100 watts de potência se ela estivesse usando 120 volts da bateria. Mas como ela está usando só 20 volts, então ela está brilhando menos, tá? Então, o que está falando aqui, ó, na lâmpada de 10 watts, a diferença de potencial é maior do que a nominal, ou seja, 220 volts é maior do que 110. Então, assim, ela apresentará um brilho acima do normal e logo vai queimar. Então, ela vai brilhar muito forte e depois queima. E a outra lâmpada, ela vai estar trabalhando com 20 volts, que é muito menor do que 110. Então, o seu brilho será menor. Então, ela vai brilhar menos, gente, tá? Então não é muito complicado fazer exercícios de circuito em série não, gente. É só prestar atenção mesmo, aplicar a primeira lei de Ohm, observar que o circuito em série a corrente é igual, que a diferença de potencial é diferente, tá? Não tem muito segredo, tá? Espero ter podido ajudar vocês. Até a próxima aula.